Vão adicionando quem tiver aí para entrar. Para quem não conhece, eu dei uma aula de biologia já, vou dar aula de biologia para vocês e de química também. Eu sou o Thomas, eu tô no terceiro, acabei de terminar o terceiro semestre de engenharia biomédica e eu espero que vocês aprendam. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem me perguntar. Se vocês não quiserem agora, podem mandar mensagem depois aqui no Teams. E é isso, acho que vamos começar. Hoje tem bastante coisinha. Eu espero que vocês entendam bem, peguem bem essa primeira parte, que algumas dessas coisas vão servir para várias perguntas do Enem e tem algumas coisas que vocês vão precisar para depois em alguns outros assuntos. Primeiro a gente vai começar falando então de sistemas materiais. Então, começar um sistema é tudo que você está observando e estudando. Um sistema ele pode ser tanto aberto, fechado ou isolado. Aberto, então, ele consegue fazer trocas de calor e massa com o ambiente, por exemplo, consegue evaporar e perder um pedaço do material que você está estudando, consegue trocar calor com o ambiente, consegue, por exemplo, esquentar um copo de chá que você colocou um chá quente. Um sistema fechado, então, ele faz somente as trocas de calor, ele não consegue perder massa para o ambiente, por exemplo, uma panela de pressão fechada, não sei que outro exemplo, uma garrafa com algum gás dentro, ou coisa do tipo. E um sistema isolado, então, ele é totalmente separado do ambiente externo, nem as trocas de calor ele consegue fazer. Uma garrafa térmica é quase um exemplo disso. Ela não tem um vácuo perfeito em volta dela para impedir todas as trocas de calor, mas ela tem um certo isolamento do ambiente externo para conseguir manter essa temperatura lá dentro. O sistema, então, ele pode ser composto de várias fases ou só uma. Ele pode ser heterogêneo, quando tem duas, três, quatro e assim por diante, e homogêneo quando tem apenas uma fase. Se você olhar, por exemplo, a água, ela é uma mistura, a gente pode considerar, porque ela não tem somente um tipo de molécula, tem bactérias, seres vivos, sujeira, coisas desse tipo, mas você não consegue enxergar eles olho nu. Então você pode considerar, por exemplo, o sistema de uma fase. Ele é um sistema homogêneo. Um sistema heterogêneo você poderia considerar, por exemplo, água e óleo, que os dois ficam separados e você consegue ver a olho nu a diferença que um tem do outro. A matéria, então, é tudo que tem massa e ocupa espaço. Por exemplo, átomos, qualquer material que vocês estiverem olhando ou conseguirem pegar e estudar, por exemplo, e ele tem algumas propriedades que podem ajudar no estudo deles. A massa, o tamanho, a divisibilidade e indestrutibilidade, então, que ele pode se dividir cada vez em matérias menores, mas esses pedaços de matéria eles são indestrutíveis. Eles não podem ser. é, não pode ocorrer perdas no sistema. Nada é criado nem perdido, tudo só é transformado. Então você pode, por exemplo, queimar uma coisa, mas ele ainda vai continuar existindo. Ele não vai, ele é indestrutível, ele não vai deixar de existir por causa disso. Ele só vai mudar a sua forma. A compressibilidade e elasticidade também entram nessa mesma situação. Compressibilidade, então, é que toda a matéria ela sofre por exemplo, um achatamento se você estiver exercendo uma força sobre ela. E a elasticidade é que após essa força se encerrar, ele volta a forma original. Então, a descontinuidade, então, que é a matéria feita de pequenos pontos densos e em volta dele sempre vai ter alguns espaços vazios. Alguns podem ter espaços vazios menores e outros maiores, mas sempre vai ter algum espaço entre elas. As moléculas nunca vão estar encostando. E daí algumas propriedades funcionais que a gente vai estudar mais para frente, como algumas propriedades orgânicas, uh, como condutibilidade, por exemplo, esse tipo de situação. Ainda tem algumas outras coisas que a gente vai também pegar tanto pela tabela periódica, depois que eu for explicar, mas tem, por exemplo, densidade, número atômico, solubilidade e assim por diante. As substâncias, então, elas podem ser consideradas puras,
quando o sistema é só formado pelas mesmas moléculas. Por exemplo, ahn, se você tem só H2O dentro de um tambor fechado, ela vai ser uma substância pura, só vai ter H2O lá dentro, não vai ter nada mais. Uma substância simples, ela vai ser formada pelos mesmos elementos. Então, por exemplo, o H2O, ele pode ser uma substância pura, mas não vai ser uma substância simples. Porque mesmo ele tendo só H2O lá dentro, a molécula é formada tanto pelo hidrogênio quanto pelo oxigênio. Então, a gente vai ter essa diferenciação. Para o caso do H2O, a gente usa uma substância composta. Ela vai ser pura ainda assim, mas ela vai ser formada por mais de um elemento, como é esse o caso. Um exemplo de substância simples, por exemplo, poderia ser só o oxigênio dentro do tanque. Aí sim, você poderia estar usando só um elemento e só teria uma substância. Então, ela seria uma substância pura e simples. E daí ocorrem também as misturas, que, por exemplo, quando você pega um tambor e mistura com o outro, você vai ter diferentes moléculas lá dentro, todas misturadas, e você não vai ter somente uma substância lá dentro, vão ter várias. E daí essa mistura, como a gente falou, ela já pode ser homogênea ou heterogênea, uma fase ou várias fases. Uma solução, também é importante ressaltar, isso aqui vai ser muito importante para várias perguntas, porque uma boa parte abrange perguntas sobre soluções. Então, soluções são misturas homogêneas. Acho que tem alguém tentando entrar e não está conseguindo. Pelo menos está aparecendo para mim. As misturas, então, elas podem ser tanto eutéticas quanto azeotrópicas. Se vocês olharem para esse gráfico que está aqui ao lado, uma mistura eutética, ela tem um ponto de ebulição diferente, e uma mistura azeotrópica, um ponto de fusão diferente. Sempre quando você está passando, por exemplo, uma substância pura, quando ela está aquecendo e ela está no formato sólido, quando ela chega no ponto de fusão, essa temperatura ela vai parar, ele vai trocar de fase e daí a temperatura vai continuar aumentando. Isso a gente vai olhar melhor em termodinâmica quando a gente for fazer os cálculos. Não sei se vai ser comigo ou se vai ser com o professor de física. E o ponto de ebulição é a mesma coisa. Ele esquenta até chegar no ponto de ebulição, ele para, troca para a fase gasosa e daí sim continua aquecendo. Isso também ocorre ao contrário, quando está no resfriamento, por exemplo. Já quando ocorre uma mistura, ela pode ser uma mistura simples, onde tanto o ponto de fusão quanto o de ebulição vai variar, porque, por exemplo, enquanto uma ainda está esquentando para chegar no ponto de ebulição, a outra já está trocando de fase, então daí a temperatura de uma começa a aumentar, mas a de outra ainda não, e vai tendo essa variação. Ou ela pode ser uma mistura eutética, quando o ponto de fusão das duas é igual, então daí ocorre como se fosse uma substância pura, mas o ponto de ebulição daí vai ser variável, porque vai ter essa diferenciação. Na azeotrópica é o contrário, então o ponto de fusão ele vai ser variável e o de ebulição vai ser normal, como se fosse uma substância simples. Aqui então eu coloquei um exercício, dentro do Drive tem alguns outros exercícios, acho que vai ter uns 4 ou 5 a mais dos que eu coloquei aqui no slide de hoje. Eu queria que vocês tentassem responder, abrissem o microfone e falassem a resposta de vocês e depois eu vou explicar. A C? 3 e 3. Sim, Ale. C. Ah, tá. Então,
a primeira afirmação. Então, a água é uma substância simples. Quando a gente olhou aqui atrás, uma substância simples, ela é formada pelo mesmo elemento. A água, como ela é formada de H2O, ela é formada de dois, então hidrogênio e oxigênio. Então, ela seria uma substância pura, porque ela só tem aquele mesmo tipo de molécula, mas ela seria uma substância composta, porque ela é formada de mais de um elemento. O elemento a gente considera, então, a tabela periódica, não só as moléculas. Então, a primeira afirmativa ia estar errada. O ar é uma solução. A gente pode considerar que o ar é uma solução por conta que existem várias impurezas, ainda assim existe dentro do ar oxigênio, nitrogênio, fósforo e diversos outros compostos em menor quantidade, né? Então, sim, ele seria uma solução, porque você só consegue enxergar uma fase, né? Você não consegue ver, pelo menos geralmente, ah, mais de, mais de um elemento dentro do ar, mas existem lá dentro. Então, a segunda afirmativa estaria certa. E a Terra é uma mistura heterogênea. Então, você consegue ver, por exemplo, dentro da Terra as pedras, alguns torrões, grãos, talvez, folhas, esse tipo de situação. Então, sim, ele é uma mistura heterogênea, porque você consegue identificar as fases dentro dela. Então, a afirmativa um está errada e as outras duas estão certas. Então, a letra certa seria a I nesse caso. Tudo bem aí? Alguém tem alguma dúvida dessa parte que a gente passou, só dessas definições? Seria a E, no caso. Isso. Aqui eu tenho só uma observação final sobre esse assunto, então, que são os coloides. São substâncias que a olho nu eles parecem ter uma fase, mas se você colocar no microscópio ou tentar fazer algum tipo de separação, por exemplo, por centrifugação, que a gente vai ver mais para frente, você vai ver que ele forma duas fases. Algumas substâncias que fazem isso são, por exemplo, o leite, que ele é considerado, mesmo que você só enxergue ah, um líquido branco, lá dentro, se você aumentar com o microscópio, você vai conseguir ver alguns pedaços de gordura misturado com algumas outras proteínas e por assim vai. E outro exemplo também pode ser o sangue, que mesmo você enxergando ele só com um líquido vermelho, dentro dele você pode separar tanto plasma quanto elementos sólidos, que seriam, por exemplo, células sanguíneas e bactérias, coisas assim. Essas substâncias, então, elas vão criar esse efeito Tyndall, que eles refletem e dispersam a luz do seu interior. Isso é só mais uma curiosidade, eu acho difícil cair essa última parte. Mas coloides é bem importante estudar e saber. Sora, eu acho que travou. Travou mesmo? Eu achei que era minha internet. Eu também, eu tô num lado ruim da casa que pega pouca internet. Eu acho que a internet dele caiu. Eu acho também. Tá chovendo? Daí. Falou, Tá ruim. esse professor acho que é o que mais passa conteúdo depois. Hoje em dia, eu caí aqui. Desculpa. Alguém pode me dizer em parte que eu parei? Só para eu ter uma ideia, vocês estão me escutando? Coloides, eu acho. Entendeu? Agora sim, Sora. É, coloide. Em coloides? Desculpa, não tinha visto que eu tinha caído, só vi agora que deu um problema. Aqui. Pronto.
Eu expliquei o que é colóide já? Ficou certo? Sim, tu explicou tudo. Sim. Sim. Ah, tá. Então tá. Então vou passar pro próximo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir me perguntando. Eu não sei por que que tá acontecendo isso. Aí. Então, a gente vai falar agora de fenômenos químicos e físicos. Essa é uma parte que eu vou passar um pouco mais rápida, assim, mas é bom vocês fazerem alguns exercícios para pegar bem essa parte, porque é bem capaz que caia tanto uma pergunta separada ou uma pergunta junto com algum outro conteúdo que possa vir no futuro que a gente vai estudar. Os fenômenos físicos, eles são somente as mudanças de estado físico. Então, por exemplo, passar de sólido para líquido, líquido para gasoso, conforme essas setas que vocês estão vendo. É bem importante lembrar os nomes. Então, a fusão, que é do sólido para o líquido, vocês podem lembrar, por exemplo, de casas de fundição, onde eles fundem os ferros para transformar em líquido e ter uma moldagem deles melhor. Do líquido para o gasoso, vocês podem ver que é a vaporização, você vai transformar então em vapor. Tem alguns outros nomes, como por exemplo, evaporação, que daí é uma situação que é mais natural, então, que é deixar na luz do sol e ele vai evaporando com o tempo. E tem a calefação, que é, por exemplo, quando você joga água numa panela fervendo e ela começa a fazer aquele barulhinho e evapora muito rápido. Aquilo lá é a calefação. A vaporização já é um meio termo entre esses dois. Do gasoso para o líquido, então, a gente tem a liquefação, que seria transformar em líquido, né? Ou condensação, que eu acho que é um nome que é mais usado. Do líquido para o sólido tem a solidificação, então, que todo mundo conhece. E do sólido para o gasoso é um que aparece menos, mas que pode acontecer de aparecer para vocês, que é a sublimação e a ressublimação. Geralmente ela vai estar associada com, por exemplo, aquelas bolinhas de naftalina que são colocadas em armários para tirar o cheiro, ou, por exemplo, aqueles saquinhos que dizem não coma quando você compra um sapato ou alguma roupa, pode vir junto. E eles fazem sublimação e eles vão liberando desde o estado sólido direto para o gasoso, sem passar pelo estado líquido. Então, é uma bolinha sólida que vai liberando gás com o tempo. E agora a gente entra nos fenômenos químicos, que daí já são um pouco mais difíceis de ver e entender. Sempre quando ocorre um fenômeno químico, ele forma uma nova substância. Por exemplo, na oxidação, o ferro, ele não vai mudar de estado, ele não vai ficar líquido, ele não vai virar gás, por exemplo, mas ele vai oxidar, ele vai ganhar oxigênio e vai começar a aparecer ferrugem, por exemplo. Então, enferrujar é um fenômeno químico e não um fenômeno físico. Combustão, por exemplo, você, quando queima madeira, você não troca o estado físico dele. Você vai transformar a madeira em um carvão, você mudou a substância. Mesmo que ele seja formado pelo mesmo composto, você vai ter um arranjo diferente nas moléculas, de uma substância para outra, por isso que ela tem essa diferenciação. A respiração celular, fotossíntese, então, por exemplo, transformação de glicose em energia, o CO2 vai virar O2, por exemplo. O cozimento ele também pode ser considerado, talvez possa aparecer se um ovo é cozido, por exemplo, ele não passa do estado líquido para o sólido, ele ocorre cozimento, então tem uma desnaturação das proteínas lá dentro e ele vai acabar endurecendo. Mas sempre é um fenômeno químico, porque a substância lá dentro vai estar mudando. Ele passa de ser um ovo cru, por exemplo, e vira um ovo cozido. Ele não vai ser uma mudança de estado físico, porque estado físico é só, por exemplo, resfriou ele vai virar sólido e esquentou ele vai virar líquido. Só isso. Aqui então eu trouxe um exercício e eu também queria que vocês de novo tentassem responder. Depois vocês vão, se vocês entrarem nos materiais que eu deixei lá, vai ter alguns outros exercícios, talvez. Eu não sei se desse conteúdo exatamente vai ter, mas vocês podem entrar no site depois do livro que está lá para tentar resolver alguns. Vocês podem escolher e tudo mais. O livro é daquele. Me ajuda, um negócio assim de Sim, sim, do Me Salva. Eu peguei tanto para as aulas de biologia quanto para as de química, que eu acho que ele tinha uma linguagem bem fácil e a maioria do site lá é gratuito. Então,
você pode usar bastante sem ter nenhum, sem ter que pagar nada e ainda conseguir estudar bem os conteúdos. Eles têm várias listas e exercício demais lá. Ah, bom, entendi. Posso responder? O que eu acho que Pode? é? Eu acho que é D, porque as outras, se eu não me engano, são fenômenos físicos. Tá. Então, a letra A, sublimação, tá pedindo um fenômeno químico, não, uma transformação química. A letra A, sublimação do iodo. Então, ele passa do sólido direto para o gasoso. Isso não é uma mudança do Eu acho material, que é mas o sim E. do... O E? É Eu acho que aí. é a D, senhor. Porque Tá, as demais transformações são químicas. tá. As demais são... Não, as demais são físicas. Ele tá querendo a química. Eu já vou chegar, eu vou explicar uma por uma e por que que elas estão erradas ou por que elas estão certas. Então, a atração de um metal por ímã. Ele não vai ser nenhum nem outro, ele só não é nada. Ele não muda nem o estado de um para o outro, mas também não ocorre uma transformação na matéria. Então você não pode considerar nenhuma das transformações. É só um fenômeno que ocorre com materiais que têm interação eletromagnética. A letra C, então, congelamento da água. Congelamento, então a gente lembra de solidificação aqui que a gente olhou. Do líquido para o sólido, então a solidificação é um fenômeno físico, como a gente já observou. O amadurecimento de um fruto. Então, ele vai passar de uma fruta que não é madura, então ele vai mudar a sua composição, tecnicamente, e vai virar um fruto mais maduro. Ele vai ter ação de alguns hormônios da planta, ele vai ter ação da glicose, vai ter ação tanto dos adubos, venenos e tudo mais que forem passados. Então, o amadurecimento de um fruto ele pode ser considerado uma transformação química, porque o fruto que não é maduro e o fruto que é maduro eles são diferentes. E a maçã, um papel, ele não é nenhuma transformação química, mas uma transformação física. Ele É, entra eu junto acho que com a eu letra B ali confundi. de uma atração. Sim, Então ele não ocorre sim, nenhuma transformação com ele. Papel e papel amassado ainda são o mesmo composto e ainda são sólidos. Então não tem nenhuma diferenciação. A acho que eu resposta pensei certa para mais essa no ia ser a tipo letra D. de. Eu acho que eu pensei mais no tipo de transformação da matéria, não sei por quê. Ah, entendi. Eu também pensei nisso. Entendi. Vocês sobrou alguma dúvida sobre esse conteúdo ou agora vocês conseguiram pegar um pouco melhor? Tá de boa? Tudo tranquilo. Tá de bom, senhor. Daqui foi fácil. Então tá. Então já. Aqui tem mais uma pergunta, agora sobre aquela parte de substâncias e misturas. O senhor, eu acho que travou. Travou? É porque não Vocês estão trocou a pergunta. vocês estão na Ah, pergunta? agora deu. Ah, Sim, agora sim. trocou? Ah, então tá. Eu pensei que já tinha trocado, pra mim tava certo aqui. Tentei responder essa também e daí me deem uma ideia de resposta. Fala para eles baixar as provas que na internet e resolver tudo. Porque de repente eu tô certo. Alguém já tem alguma ideia? Na verdade, eu não entendi, senhor. Então, ele está pedindo para vocês olharem o gráfico e ver o que, que é essa amostra de composto que ele está analisando aqui. Se vocês olharem, lembra daquela parte de mudança de estado e temperatura que eu falei sobre misturas, substâncias, uma tem um ponto variável e outro não. É Se a. vocês olharem aqui, não é A.
Se vocês olharem aqui, eu vou explicar então, já que acho que não teve muita gente que tentou. Vocês olharem o S, o L e o G, então são respectivamente tão sólido, líquido e gasoso, como mostra aqui em cima. O sólido, então, seria essa linha mais curvada aqui de baixo, perto dos dois eixos. Então, vai ter a troca de estado físico. Então, ali vocês podem ver que a temperatura, ela não vai variar na troca do sólido para o líquido. Ela sempre vai continuar na horizontal ali a linha. Depois que ocorre a mudança, daí a temperatura vai voltar a subir. Quando ela atingir o ponto de ebulição, vocês percebem que a temperatura aqui ela não parou para troca de estado, né? Se vocês lembrarem ali atrás, eu não vou ir agora lá para trás, mas depois vocês podem dar uma olhada, porque senão vai bugar tudo no meu computador. Vocês podem olhar que uma mistura que tem o ponto de fusão que não varia, o ponto de ebulição que varia, é uma mistura eutética. É uma mistura, não importa se ela é homogênea ou heterogênea, tá? Nessa situação. Geralmente vocês vão estudar misturas homogêneas, porque as heterogêneas, elas geralmente vão cair para você separar misturas e tudo mais, que a gente vai ver mais para frente. Mas então, por que não vai ser as outras? Uma substância pura, ela sempre vai ter tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição fixos. Vocês podem ver que aqui ele está fixo no de fusão, mas não no de ebulição. Então, ele não pode ser uma substância pura. Uma mistura coloidal, ela vai ser aquela mistura que é uma mistura heterogênea, então você já pode ver que a B e a C são bem parecidas. E como ela é uma mistura, ela vai ter, a gente pode considerar, por exemplo, uma mistura simples, ela vai ter tanto o ponto de fusão quanto o de ebulição variáveis. Ele não vai ter uma linha reta aqui como no sólido para o líquido. E daí a gente tem a mistura homogênea azeotrópica e aeutética, que é a que deixa mais na dúvida agora nesse caso. Que então a azeotrópica, como eu tinha falado, é a que o ponto de fusão varia ali embaixo entre o sólido e o líquido, e que o ponto líquido entre gasoso é o que fica fixo. E aqui está ao contrário, não é mesmo? O sólido para o líquido ele fica fixo, e do líquido para o gasoso ele varia um pouco na troca de estados. Então a gente pode deduzir que a letra E é uma mistura eutética. A gente não pode só saber do que ela é só pelo ponto, só por esses pontos, né? A gente daí precisaria de mais informações. Tudo certo? Alguém ficou com alguma dúvida? Não, agora eu entendi. Não, Então tá. é. Então agora a gente vai entrar na separação de misturas. Vai ser um conteúdo bem chato isso aqui, mas que eu vou passar rapidinho e pode cair alguma questão também, ou sozinha. Acho que esse aqui é mais provável cair sozinha. Se cair separado, talvez seja de alguma reação química ou coisa assim. Daí não vai entrar nessa parte que a gente está estudando agora. Uma das coisas que mais caem para separação de misturas, se vocês forem olharem nas provas, seriam tratamento de água e tratamento de esgoto, que tem várias dessas separações até chegar na água que é limpa e tratada para gente. Então, é bem possível que caia uma questão assim. Então, a mistura então, é formada por compostos que não reagem entre si e eles podem ser separados fisicamente. Então, por exemplo, a água e o óleo, elas estão juntas, elas estão, por exemplo, no mesmo vidro, assim, colocada, mas você pode separar elas. Elas não estão, por exemplo, grudadas e você não consegue desgrudar ou coisa desse tipo. E daí agora os tipos de separação de misturas que podem ocorrer. A catação, então, as letras ali do lado, é essas letras que a gente acabou de estudar. Então, S para sólido, L para líquido e G para gasoso. A catação, então, pode ser tanto para sólido com sólido e sólido com líquido. Vai ser basicamente você ir e pegar os compostos que você quer. Ele tem tamanho suficiente para você conseguir fazer isso. Por exemplo, separar vidro de metal para jogar no lixo, esse tipo de coisa é considerado catação. Tamização é um nome meio chato para peneiração. Então, quando você está, por exemplo, querendo separar areia e pedra, você vai colocar ele numa peneira fina, onde as pedras não passam, e chacoalhar ela até que toda a areia desça. Isso significa tamização. A floculação, você pode separar tanto sólido de sólido e sólido de líquido. Essa floculação ela é bem importante na parte sólido líquido, também para o tratamento de água. Você vai adicionar um composto lá dentro, ele vai se juntar com algumas
substâncias que estão dentro, por exemplo, da água, alguma sujeira que está dentro da água, e daí vai formar flocos. Esses flocos, eles são menos densos que a água ou a outra substância que está dentro, e eles vão começar a flutuar, e daí você pode separar uma da outra desse jeito. A cristalização, então você vai adicionar, por exemplo, um solvente, como é sólido com sólido, se você tiver, por exemplo, digamos, açúcar e sal, ambos com pontos de fusão diferente. Então você vai adicionar uma água ali, vai solubilizar os dois, e daí você vai fazer o quê? Você vai aquecer essa substância, você vai evaporar a água, e daí conforme você vai evaporando a água, essas substâncias elas vão cristalizando em tempos diferentes. Então, por exemplo, conforme você vai esquentando a água com o açúcar e o sal dentro, o açúcar vai formar alguns cristais. Quando ele parar de fazer os cristais, você pode retirar ele, continuar a evaporar a água até que sobre só o sal lá dentro. E daí você vai ter separado uma da outra. A destilação simples e a fracionada, elas são bem parecidas. Elas só tem uma pequena diferença entre elas, que é no método que é utilizado, no aparelho que é utilizado. Na destilação simples, vocês geralmente vão separar compostos sólidos de compostos líquidos. Por exemplo, você pode usar a água e o sal de novo. Você vai fazer o quê? Você vai aquecer esses dois, tudo num sistema fechado agora. Você vai aquecer essa água com sal, a água vai evaporar deixando o sal, essa água ela vai passar, essa água agora em formato de vapor, né? Ela vai passar para cima de um cano, vai passar por dentro de outro. Eu acho que é mais fácil eu mostrar uma imagem. E daí ela vai ser condensada para cair em outro líquido. Então, por exemplo, a gente já estudou bastante, hein? Meu Deus. Tá quase. Aqui. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Então, ali, aquela chama ali embaixo, ela vai aquecer a água com sal. Essa água a água, no caso, ela vai evaporar, o sal vai ficar, porque ele tem um ponto de ebulição muito maior. Ele vai subir, passar por dentro desse outro cano, e esse condensador, ele vai condensar a água. O que acontece? Essa boquinha aqui em cima, ela vai ser conectada numa mangueira com água corrente, e daí por dentro dela vai ter um monte de aspirais que vai passar essa água. Essa água, então, ela vai resfriar esse vapor que está passando pelo cano, e daí vai fazer ele voltar para o estado líquido, e ele vai pingar nessa outra bacia, nesse outro vidro, qualquer coisa que você colocar ali. Gente, tá. Por que a água tem que ser corrente e ela não pode ficar ali só dentro? Se a água ficar ali dentro, ela vai começar a esquentar conforme o vapor vai passando e vai ocorrendo as trocas, e depois de um tempo ele não vai mais funcionar muito bem. Uma parte da água vai continuar em forma de vapor, e daí a outra parte vai condensar, e daí não vai funcionar tão bem. Então ela precisa ser uma água corrente, de preferência gelada, mas só a água corrente já ajuda bastante, e você já consegue fazer uma boa separação. Voltando para as separações, então, a destilação fracionada, lembrem aqui... Eita, eu fechei. Aí. Aqui onde tem essa parte que vai subir os vapores antes de entrar no cano para condensar, ele vai ter uma coluna que vai acabar separando os que têm menor ponto de ebulição dos que têm maior. Então, por exemplo, se você misturar água e álcool e querer separar eles no destilador, o que você vai fazer? Você vai colocar, então, essa coluna, ela vai ser, por exemplo, uma coluna igual a essa, mas com um monte de bolinha de vidro dentro. E daí, quando a água ou o álcool evaporar, independente... O álcool vai evaporar primeiro porque ele tem um ponto de ebulição menor. Então, o que vai acontecer? Ele vai subir, mas ele pode levar algumas moléculas de água junto. Como você quer separar uma da outra, essa coluna de fracionamento, ela vai acabar fazendo as moléculas de água ficarem retidas ali, porque elas vão ter menos energia para subir, elas vão estar um pouco mais frias, e daí só o álcool vai passar ali para cima, e o resto aqui é tudo igual. Ela vai passar por dentro do cano, vai ser resfriado,
vai voltar a condensar e vai cair no outro vidro, e daí você vai ter a separação das duas. A decantação, então, ela pode ser usada tanto para sólido com líquido e líquido com líquido. Ela pode ser usada, por exemplo, se você jogar uma água com algum metal lá dentro. O metal ali vai ser mais denso ou menos denso do que a água. E depois de um tempo que você jogou ali dentro, esses dois vão se separar. E daí você vai poder recolher um e deixar o outro ali. Na relação de líquido com líquido, vocês já podem pensar com a água e o óleo. Você pode misturar os dois dentro de um copo, por exemplo, na casa de vocês, depois deixar ele parado ali, e depois de um tempo, quando você voltar, eles vão estar os dois separados exatamente, só a água para baixo e só o óleo para cima, porque eles não conseguem se misturar. A extração ela é usada com sólidos e líquidos. Então, a gente vai ter 3 tipos de extração. Eles são bem fáceis de entender. São a infusão, que você pode pensar no chá. Você vai, por exemplo, deixar a erva ou o que você está querendo, a substância que você está querendo extrair para a água. Você vai colocar ele lá dentro e vai deixar esperando lá de molho, por exemplo. E depois de um tempo, a água que ficou ali em contato com essa erva, ela vai acabar retirando alguns óleos e alguns extratos, e daí ele vai acabar dando sabor, por exemplo, e cor para o chá. A moagem, ela entra, por exemplo, ela pode ser considerada se você for fazer um suco. Você vai, por exemplo, espremer o limão, isso é considerado, nesse caso, uma moagem, e daí você vai extrair o suco que está dentro dele. A percolação já vocês podem pensar no chimarrão, que ele vai usar o arraste da água. Por exemplo, você vai jogar a água quente no chimarrão, e conforme você vai puxando a água pela bomba, o que vai acontecer? Junto com essa água vai começar a vir um pouquinho de erva e um pouco do extrato que essa erva soltou na água. E daí aos poucos ela vai trazendo, e com isso você vai tomando sem ser só de uma vez como no chá. Vai sendo com o tempo, e ele só acontece porque a água está tendo um movimento ali dentro. A liquefação, então, transformar em líquido, daí é basicamente a situação da fusão, só que ao contrário. Quando você tem 2 gases e você quer separar um do outro, você provavelmente vai ter uma mistura homogênea. Você não vai conseguir ver qual que é qual, ou pegar um e só separar com a mão, por exemplo. Você vai ter que abaixar a temperatura, esperar que o que tem o ponto de ebulição mais alto, ou seja, que vai estar com menos energia naquele momento, ele vai se transformar em líquido, vai descer para o fundo, você consegue retirar ele, e daí você fica só com outro gás lá dentro. E daí você consegue ter, por exemplo, separação de nitrogênio e oxigênio, ou coisa desse tipo, todos em estado gasoso, sempre. A fusão fracionada, então, você tem 2 elementos sólidos, vocês podem considerar, por exemplo, cobre e ferro dentro de um vidro. Vocês vão esquentar até o momento que um dos dois passem para o estado líquido. E daí o que você pode fazer? Você pode retirar o que está no estado sólido, e daí o outro voltar a resfriar para voltar a ficar sólido também. E daí você vai ter tanto separação do ferro quanto separação do cobre, sem ter que, por exemplo, às vezes ele está num grão muito pequeno ou muito parecido, e você não consegue passar por uma peneira ou catar na mão, daí você consegue fazer esse tipo de situação. A magnética é basicamente pegar a agulha no palheiro, porque você vai passar um ímã por cima, e o que for, por exemplo, tiver uma reação com esse ímã, vai ser puxado e você vai separar do resto da mistura. Então, daí você vai ter tanto a separação, por exemplo, da agulha e da palha. A evaporação é bastante usada, essa aqui é uma das que podem cair, que vai ser usada em salinas. Você vai deixar uma lona, por exemplo, na praia, você vai esperar que a água venha, caia dentro desse buraco com a lona que você fez, e daí depois de um tempo deixando lá, a água vai evaporar, e vai sobrar só o sal ali dentro, que você pode então pegar, passar para a indústria e daí fazer todos os processos e revender. A centrifugação, ela vai ser basicamente aqui do lado uma decantação, só que forçada. Lembra daquela situação de colóides que eu falei, tanto do leite quanto do sangue?
Então, na centrifugação, você vai separar esses compostos por meio de uma centrífuga. Vocês sabem como é que funciona a centrífuga na casa de vocês, né? Você bota a roupa lá dentro, ela lava e tudo mais, e depois ela gira em alta velocidade para separar a água da roupa. Aqui nesse caso, por exemplo, você pode separar a água o plasma sanguíneo dos elementos figurados, você pode separar as gorduras das proteínas do leite e por assim vai. Ô, A flotação. Oi. desculpa interromper, mas a minha amiga tá tentando entrar. Deixa eu ver aqui. Que eu acho que tinha apitado pra mim antes, só que eu não olhei se tinha alguém tentando entrar ou não. Pede pra ela tentar entrar de novo, daí a gente aceita ela. Tá bom. Eu não sei se aparece pra vocês uma mensagem. Aparece pra mim. Quando aparecer, daí vocês tentam fazer isso, porque senão. Porque eu tô vendo o PowerPoint, não consigo ver vocês aqui nesse caso, daí fica difícil pra mim. Daí, se vocês conseguirem aceitar a pessoa ali dentro, vocês fazem isso pra mim, por favor. A flotação. Então, ela é basicamente uma decantação, mas você vai ter sólido com sólido. Então, por exemplo, se você tiver areia e algum outro elemento, serragem, por exemplo, você vai jogar uma água lá dentro, o elemento que é menos denso, que é a serragem, né, ele é bem mais leve, comparado com a água, e a pedra ou areia, que é mais pesado, vai ficar para baixo. E a serragem vai subir e você pode fazer essa separação. Depois é só você retirar a água e vai ter os dois elementos separados. Dissolução fracionada. Então entra quase nessa situação da fusão fracionada. Mas ao invés de você usar a temperatura, você vai usar algum solvente. Por exemplo, se você tem sal e areia. Você sabe que a areia não se dissolve na água, mas que o sal sim. Então você pode adicionar água, você vai misturar isso, o sal vai se dissolver, você vai retirar a areia e depois evaporar a água. Daí você vai ter tanto o sal separado da areia, por exemplo, dois recipientes diferentes, como você preferir. A levigação e a ventilação, elas são bem parecidas com a tamização, mas tem uma diferencinha que é como você vai separar eles. Na levigação, você vai usar a corrente de água para separar. Você pode lembrar daquelas peneiras de garimpos? Eles usam, por exemplo, para separar a pedra da terra do ouro. Então, eles vão pegar aquela peneira, colocar dentro de um rio e deixar que o fluxo de água vai separando a parte menor e a parte menos densa do ouro, que vai ficar mais denso ali grudado na peneira. E a ventilação, então, é por meio do ar. Que daí vai ser, por exemplo, quando você tem pedra misturada com folha. Você coloca com um soprador de folha, você joga as folhas embora e sobra só as pedras que você quer, por exemplo. E a filtração, então, ela pode ser de dois jeitos também. Ela pode ser, então, de sólido com líquido. Vocês podem lembrar, por exemplo, de filtrar café. Você vai colocar um filtro, que ele é um papel com alguns poros bem finos. E daí você coloca a água em cima. Uma parte do café vai solubilizar com a água e passar por esse filtro. E a outra parte que está com um grão maior do que o tamanho do buraco do filtro, ele vai acabar ficando para cima e não vai descer. Então, daí você fez uma separação por filtração. E sólido com gás, você pode usar, por exemplo, em uma situação laboratorial, às vezes você precisa. Você vai usar esse poro, uma peneira bem fina, por exemplo, um filtro. E daí, na parte de baixo, que é onde você vai estar, por exemplo, onde tinha a sua jarra de café, você vai conectar alguma bomba que vai fazer um vácuo lá dentro para fazer mais força para puxar essa substância para baixo. Ou você pode, por exemplo, conectar num tubo com uma corrente de água, que ela cria também um vácuo menor, mas que ainda assim pode ajudar a puxar. E daí você vai ter a separação, então, desse gás e desse sólido. Às vezes isso pode acontecer também com líquido, se tem algum composto que está trancando os poros e que você precisa separar de uma maneira mais forçada, também pode acontecer. Vocês têm alguma dúvida sobre alguma dessas situações? Não, Não. tá tranquilo. Então tá.
Tem bastante exercício. Isso aqui é uma das coisas que pode cair, principalmente aquela situação do tratamento de esgoto, como eu falei, e algumas outras situações menos comuns, como também garimpo ou separação das folhas e coisas desse tipo. Agora a gente vai começar a parte dos modelos atômicos. Tiveram vários modelos atômicos, principalmente alguns baseados naquele último ali que está escrito, que é de Bohr, mas a gente vai estudar tanto pela história, pelo tempo histórico, quanto pela importância de cada um para a nossa sociedade. Então, Demócrito e Leucipo e Dalton, eles tiveram uma ideia meio parecida. Mas antigamente, na Grécia Antiga, cerca de, sei lá, 4 a.C., ou coisas desse tipo, Demócrito e Leucipo surgiram com a ideia de que todo o material ele é feito de alguma substância muito pequena que a gente não consegue enxergar. Essa substância ela é uma substância que é indivisível, que é indestrutível, e que vai, por exemplo, mudando conforme o composto. Por exemplo, a cadeira de vocês é um tipo dessa substância, o celular de vocês é composto de outro, e por assim vai. Mas tudo isso foi só uma ideia que eles tiveram. Dalton foi alguém que comprovou, mais ou menos, assim, por meio de alguns estudos, que existem mesmo matérias muito pequenas, e ele deu essa ideia, que eles são indestrutíveis, indivisíveis, e eles têm, por exemplo, diferentes tamanhos ou diferentes composições, dependendo do material que você está estudando. Ele ficou conhecido como a bola de bilhar. Então, se você pensar, por exemplo, ela vai ser redonda, vai ser esférica, vai ser muito difícil de quebrar e totalmente densa, sem nenhuma carga lá dentro. Ela era neutra. Ela foi importante, então, só para a gente ter uma base no início do estudo do modelo atômico, basicamente. Só que hoje a gente sabe que é totalmente diferente do que a gente tem. Thomson, então, ele fez alguns estudos. Ele jogou partículas alfa, que são prótons, hoje, a gente sabe, em uma folha de ouro, bem, bem fininha. E ele viu que a maioria dessas... Não, pera, eu tô trocando. Thomson, ele descobriu por meio de raios catódicos. Raios catódicos, ele usou, então, por exemplo, uma pilha dentro de um vidro. Vocês têm todo um esquema no livro, é um pouquinho chato de explicar, um pouquinho chato de entender também, mas isso não é tão importante. Mas ele conseguiu descobrir que existem uma carga dentro do elétron por meio de raios catódicos. Ele colocou, então, essa carga ali dentro, formou o raio, e ele viu que aproximar uma fonte eletromagnética, esse raio se curvava. E assim ele descobriu que, bom, se esse raio se curvou, deve ter uma carga ali dentro. Mas como essa carga, ela não está atuando o tempo todo ali dentro, porque a gente, por exemplo, quando a gente toca numa coisa, a gente consegue soltar, a gente não está preso nessa coisa. Então ele descobriu que também tem que existir uma carga contrária dessa. Então ele adicionou no modelo de Dalton alguns pontos em volta, que daí seriam os elétrons. Aquele centro que o Dalton tinha, que era a bola de bilhar, ele seria então um átomo positivo, e daí em volta teria umas bolinhas menores espalhadas, grudadas nela, que seriam negativas. E a junção desses dois daria um átomo neutro, então. Essas bolinhas menores foi o que eles chamaram de elétron. Rutherford, então, tentando provar algumas coisas, ele fez um estudo e lançou, então, partículas alfa nessa folha de ouro. E ele viu que boa parte desses raios eles atravessavam, eles não, por exemplo, paravam na folha ou rebatiam, só uma pequena parte fazia isso. E ele acabou descobrindo, então, que existem alguns espaços entre os elétrons. E foi aí que ele chamou esse espaço de eletrosfera, que foi onde ele achou que ficariam os elétrons. E daí a gente considera aquele sistema planetário. Sempre quando vocês pesquisam, por exemplo, em modelo atômico, vocês veem aquela bola no meio com um monte de coisa em vários sentidos diferentes, né? Um monte de bolinhas menores em sentidos diferentes. Aquele basicamente foi o modelo de Rutherford. Mas Bohr veio com a ideia de que se tivesse aquele modelo, ainda assim teria uma dificuldade de entender ele, porque como que os elétrons não iam se bater dentro daquela eletrosfera e tudo mais. E daí ele acabou fazendo esse sistema mais elaborado, como por exemplo o nosso sistema solar. Um está mais perto do Sol, um está mais longe do Sol, e assim nenhum se bate. E ele descobriu isso vendo que ocorre um salto quântico de camadas. As camadas, então, depois a gente vai ver quando a gente estudar os números quânticos, vai ser daqui a pouquinho. Mas, então, quando um elétron ele salta de uma camada menor para uma camada maior, ele precisa de um ganho de energia para saltar dessa camada.
Quando ele faz a volta, ele vai liberar energia em formato de luz, tanto luz visível quanto não visível. E daí, com isso, ele descobriu que eles não se batem porque eles têm várias camadas que eles ficam, cada um com mais energia do que o outro, ou menos energia. E assim eles conseguem ter órbitas definidas. E esse é um modelo que hoje tem vários estudos sobre, tem várias outras teorias que a gente vai ver daqui a pouco, e que é o mais utilizado. Então, depois teve Einstein e Planck, que, por exemplo, decidiram mais algumas coisas. Alguns decidiram, por exemplo, o princípio da incerteza, que foi feito pelo Luiz de Broglie, eu acho que foi. Não. Luiz de Broglie foi a dualidade onda-partícula. Quem descobriu essa parte foi Schrödinger. Ele então não, ele deduziu alguns cálculos que ele sabe mais ou menos onde tem uma maior chance de conseguir encontrar um elétron dentro do átomo, mas eles são tão pequenos que a gente já não consegue ver. E desse princípio da incerteza fala que você não consegue definir exatamente onde vai estar o elétron no átomo num determinado instante. Sempre ele vai estar mudando. Se você, por exemplo, olhar para ele, ele vai mudar. Se você não olhar, ele vai mudar de novo e por assim vai. E teve outras descobertas, como por exemplo a dualidade onda-partícula, que eu já falei agora um pouquinho, que vai ser, então, que alguns materiais podem se comportar como uma onda, como, por exemplo, a luz, que a gente enxerga, ela pode ser considerada uma onda, mas ela também pode ser considerada uma partícula, que daí Einstein e Planck conseguiram descobrir o fóton, que também é usado em alguns outros estudos. Quando você não consegue explicar alguma coisa por meio da matéria, por causa da partícula, fóton, você consegue explicar por conta da onda, por isso tem essa dualidade sempre. E por assim vai. Teve Linus Pauling também, que agora a gente vai ver. Teve alguns outros entendimentos sobre o átomo, alguns outros estudos que vão ajudar a gente agora a entender como funcionam alguns elementos. E daí agora desses modelos que a gente estudou, eu queria que vocês respondessem e tentassem ver qual que é cada um. Enquanto isso, eu vou pegar uma água. Alguém aí já tem alguma ideia? A B. D ou B? B. Eu acho Tá. que é a D, sim. Então, vamos ver um por um. O modelo atômico de Dalton, então, foi o primeiro deles. Aqui tá bem na ordem, né? O modelo de Dalton, então, como a gente lembra, foi aquela esfera maciça, que foi o modelo da bola de bilhar. Então, seria aqui no terceiro espaço. A gente já pode eliminar algumas e fica só com a D e a E. Não. Não. Errei. A gente fica com A e a B. Desculpa. Porque é algum, né? O modelo de Thomson, então a gente lembra que é o modelo do pudim de passas, que ele é então aquela bola de bilhar positiva com alguns elétrons incrustados nela, que seriam a parte negativa. Então o 2 vai no espaço 2, que também está na A e na B. E daí agora a gente tem a diferenciação. Então o modelo de Rutherford. Rutherford foi aquele primeiro, que não tinha ainda as camadas definidas, que tinha aquele perigo dos elétrons se baterem lá dentro. Então, o que a gente começa? É a primeira ideia de eletrosfera, que então seria a última alternativa ali, porque ainda não tem exatamente como ela era feita ou como que ocorria os eventos ali dentro, só tinha alguma ideia de que ela existia por causa dos experimentos dele. Então, nesse caso, seria a letra B. E o modelo de Bohr, então, os elétrons giram em órbitas circulares em torno do núcleo, agora bem definidas, por causa dos estudos que eles fizeram com saltos quânticos e etc. Então, a letra B seria certa.
Alguma dúvida sobre os modelos atômicos? Não sei. Então tá. Agora a gente vai estudar o diagrama de Linus Pauling. Linus Pauling foi uma das pessoas, então, que vieram em estudos em cima do Bohr, junto com Einstein, Planck, Broglie, etc. A gente tem aqui um esquema de como que vão ocorrer a entrada de elétrons, ou a saída também, se vocês olharem ao contrário, dos elementos e como que esses elementos eles se comportam. Qual é a camada que tem mais energia, qual que é o elétron mais que vai fazer essa troca com outros elementos, etc. Vocês sempre vão seguir essas setas aqui. Por exemplo, se um elemento tem 26 elétrons, 26 elétrons, ou prótons, se vocês olharem na tabela periódica. Vai começar, então, 2, 2, aí vocês voltam aqui para cima, já formou 10 aqui. Então, 2, 4, 10, 12, aqui vai formar 18, que vai formar a terceira camada. Aí na quarta a gente vai ter 20, e subindo aqui, ela tem o 3D10. Ele não precisa completar a camada, né? Depois a gente vai ver sobre isso, sobre os números atômicos, mas ele vai sobrar 6 elétrons aqui em cima. Se vocês olharem, o que terminou por último, que a gente colocou, foi esse 3D10. Então, o que está nessa camada aqui, ela vai ser o elétron mais energético. Entenderam? E o elétron que é mais externo é o que vai fazer as trocas com os outros. O 3D10, ele está aqui na linha do 3. Ainda tinha um elétron, 2 elétrons que foram colocados na linha do 4. Essa é a camada mais externa. Quanto maior o número que está em primeiro aqui, mais externa é a camada. E assim, o que tiver a camada mais externa vai fazer as trocas com outros átomos. Por exemplo, ele vai doar 2 elétrons, o outro ferro vai doar 2, o outro 2, o outro 2, e assim eles vão conseguir ficar juntos. Porque todos vão ter uma força suficiente para se manter unidos. E o elétron que provavelmente o diagrama de Linus Pauling vocês vão ter que usar e ele vai pedir, vai ser o elétron mais energético, que daí é o último do diagrama dele. Aqui então a gente começa com os números quânticos, que é aqueles que formam aquilo ali. Primeiro, o número principal, que ele pode ser definido como M, ele é o número da camada. Depois a gente vai ver na tabela periódica como encontrar ele. Mas é esse primeiro número aqui do diagrama de Linus Pauling, que aparece na frente do S, na frente do P, na frente do D. Eles vão até 7, porque são 7 camadas até hoje que a gente descobriu que existem nos átomos com tanto que a gente tem hoje. O número secundário, então, o azimutal, o L, se vocês preferirem, ele vai ser essa letra que está ao lado. Ela vai ser, o S vai ser 0, o P vai ser 1, o D vai ser 2 e o F vai ser 3. Cada um deles comporta um tipo de orbital diferente. Por exemplo, o S, ele comporta um orbital. Dentro desse orbital, cabem 2 elétrons, um na ida, um para cima e um para baixo. Depois a gente vai ver aqui na parte do spin. O P, ele tem 3 orbitais, o D tem 5 e o F tem 7. O terceiro é o número magnético. Então, se vocês olharem, quando vocês montam o diagrama, vocês param, por exemplo, no último, e, por exemplo, tem o 3D6 que eu falei, né? Não chegou no 10. Vocês vão olhar que ele era o D, ele vai ter 5 orbitais. São esses 5 quadradinhos aqui que vocês podem olhar. Sempre vocês vão colocar os elétrons com uma flechinha, como uma flecha, ou o que vocês preferirem, para cima, preenchendo um em cada orbital aqui. Quando vocês terminarem de preencher todos, vocês podem voltar para o primeiro e começar a preencher o segundo elétron daquele orbital. Porque ele só vai começar a ser preenchido depois que todos os orbitais estiverem ocupados por pelo menos um. Então, por exemplo, o número o orbital que parar ali dentro, ele vai ser definido como número magnético. 0 sempre vai ser o número do orbital que está no meio desses quadradinhos. E daí, para o lado esquerdo, vocês vão ter números negativos e para o lado direito, os números positivos. O último elétron que você colocar vai ser o que vai definir qual é o número magnético dele. E o spin, então, é se ele parou para cima ou para baixo.
provavelmente, se ele pedir isso, o exercício vai dar. Tipo, considere que um elétron para cima vai ser mais meio, ou menos meio, assim, dependendo. Mas, pelo que eu aprendi no meu ensino médio, sempre tinha meio que uma convenção de que mais meio seria para cima. Pode ser que talvez vocês tenham aprendido diferente, mas isso vai depender muito do exercício. Vocês podem considerar como vocês quiserem, desde que vocês obedeçam o resto dos números que estão para cima. Tudo certo até aqui? Alguma dúvida sobre esses números? Bom, então, Acho que eu entenderia melhor com o exercício. um exercício. Aquela Depois eu passo um exercício e daí vocês dão uma olhada. Eu falo alguns elementos e daí vocês tentam fazer e daí me falam. Daí eu faço Tá junto bom. com vocês. Na real, eu vou fazer agora, antes de começar a tabela periódica. Se vocês tiverem uma tabela periódica ou se vocês conseguirem pesquisar na internet, vamos ver um elemento aqui para vocês fazerem. Vou pegar um fácil. Peguem, por exemplo, o alumínio. O alumínio ele tem na tabela periódica 13 prótons. Na tabela periódica sempre vão ter elementos neutros. Então, se tem 13 prótons, ele vai ter 13 elétrons. Então, tentem fazer essa distribuição por esse diagrama. Vocês têm que completar sempre com esse último número aqui, é o número de elétrons que cabe dentro desse círculozinho. Então, vocês vão fazer, por exemplo, 13, vocês vão completar até dar 13. E daí, depois vocês me falam em qual parou. Só para eu ter uma ideia se vocês pegaram meio que bem isso. Alguém conseguiu fazer? Tá, era só ver em qual do número da ordem ali ia parar, né? Em qual linha. Isso. Tá, pra mim parou no 7S, né? Não sei se eu fiz certo. Tá, provavelmente não. Acho que eu entendi o que você fez, mas não é assim. Pera, tem a ver com a configuração eletrônica? Sim, tem. Ah, tá. É que olhando aqui a tabela ficou mais fácil. É pra falar onde parou? Isso. 3P1. 3P1. Eu não sei se eu entendi errado, mas... Entendeu um pouquinho, mas foi quase. Então, se a gente olhar o alumínio, que nem eu disse, ele tinha 13 elétrons. Então, você completou aqui. Aqui nessa primeira camada, ele cabe 2 elétrons. Na segunda camada, essa segunda linha aqui, vai caber 8 elétrons. Na terceira, cabem 18 elétrons. Na quarta e na quinta, cabem 32. Na sexta camada, volta a caber 18. E na sétima, volta a caber 8 de novo. Daí pra frente a gente ainda não descobriu mais nada, porque ainda não teve nenhum novo elemento, assim, por dizer. Mas, como que eu posso explicar?
Então, cada um desses números significa uma coisa. No S, cabem 2 elétrons, que nem eu disse aqui na frente no número. Então, só tem um orbital, então cabe um subindo e um descendo. No P, cabem 6. Como aqui na segunda camada você vai olhar que tem 2S2 e 2P 6, 6 mais 2 cabem 8 elétrons. E por assim vai, vocês podem somar os números para ver quantos que cabem. Mas se a gente for fazer a distribuição eletrônica, então, por exemplo, com 3 elétrons, você vai colocar 2 aqui nessa primeira camada, ela vai encher. Você ainda sobrou 11. Aí você segue essa linha aqui que tem, vai parar aqui no 2. Então, 2S2, cabem mais 2 elétrons. Então, dos 11 que você tinha, vai caber 9, certo? Sim. Então, aqui, dos 9 que você tinha, você segue a linha, vem aqui para cima, cai aqui. Cabe 6 elétrons porque é um P. Então, você vai diminuir mais 6 elétrons porque você vai encher essa camada. Vai sobrar 3. Aqui, você vai continuar a linha, vai parar aqui no 3S2. 3S2, de novo, cabem 2 elétrons. Então, você vai dar mais 2. Ou seja, vai sobrar 1 elétron. Você vai seguir a linha, vai parar no 3P6. Aqui cabem 6 elétrons, mas você só tem 1, então você vai colocar só 1. Então vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P1, porque você só colocou 1 elétron. Você vai contar só quantos você colocou. Então aqui, se você olhar, a camada mais externa, ela tá aqui na 3, né? E desses, o que está mais longe, assim por dizer, seria o P, que é o que cabe, quanto mais cabe elétrons dentro daquela camada, mais distante ele vai estar do núcleo. Então, a camada mais externa seria essa 3P6. E ela, ao mesmo tempo, é a camada mais energética, que foi a última que a gente parou com o diagrama. Então, a configuração eletrônica dele, no final, vai ficar essa. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P1. Depois a gente vai mais estudar um pouquinho mais pra frente, quando entrar na tabela periódica, por que ele parou no 3P1. Mas, por enquanto, só saber que ele parou ali já é muito bom. Então, Entendi. entenderam Entendi. agora? Conseguiram se localizar? Agora eu também entendi. E se a gente olhar aqui no número atômico, o N, que é o número principal, então, ele vai ser do alumínio, no caso, vai ser o 3. Depois a gente vai ver também por que ele é o 3 na tabela periódica. O número secundário, então, considerando essas letras aqui embaixo, o S, o P, o D e o F, ele parou na camada P. Então, ele tem um número azimutal 1. Número magnético, ele parou no 3P, né? Então, essa linha verde aqui vocês olham. Nessa representação gráfica, você pode colocar o 1 para cima, 1 para cima, 1 para cima, 1 para baixo, 1 para baixo e 1 para baixo, em cada um dos quadradinhos. Somando tudo isso dá 6, por isso que ele é P6, porque cabem 6 elétrons. Como você só colocou 1, então você só vai colocar 1 para cima aqui. E daí, onde você parou? Qual dos orbitais você parou com esse 1 para cima? Você parou no primeiro. O número magnético dele vai ser, então, menos 1. Aqui, como vocês podem olhar nessa terceira coluna, do valor do M. Se vocês tivessem colocado mais, daí vocês iam colocar no que parou ali, no caso do último elétron. E como ele parou para cima, vocês podem considerar que o elétron é mais meio, ou menos meio, dependendo daí do exercício. Mas eu prefiro considerar mais meio porque fica mais fácil de entender. Então, os números deles vão ser, o número principal, que é o da camada, seria 3, o secundário seria 1, o magnético menos 1 e o spin menos meio. Conseguiram entender agora? Pegar mais certinho? Sim, entendi. Tá, daí só pra Agora relembrar. uhum. Se caísse ali no meio, no 0, aí o que a gente faz? Tipo, Se cair no se 0 caísse aí, isso. Então, o N ia continuar o mesmo, porque ele está na mesma camada, ele ainda está na 3. O número secundário também ia continuar na mesma, porque ele ainda parou no orbital P. Daí, dentro do orbital, o número magnético ia mudar. Se ele, por exemplo, parasse no 0, ele ia ter que ter 2 elétrons. Então, ele ia ser 1 para cima no menos 1 e 1 para cima no 0. Então, daí o seu número magnético daí seria 0. Esse terceiro aqui dos pontinhos que tem do lado no preto. E o
spin, ele continuaria sendo mais meio, porque você sempre tem que colocar todos os elétrons virados para cima, e depois, quando você completar um elétron em cada orbital, daí sim você coloca para baixo. Deu para Entendi. entender assim? Desse eu não Sim. coloquei número, porque vocês podem, por exemplo, só abrir uma tabela periódica e pegar qualquer um dos elementos e fazer todos esses números e toda essa distribuição que vocês quiserem. Daí eu acho que fica bem fácil para treinar e tudo mais. Agora a gente pode começar então com a tabela periódica. Isso também vai ajudar a entender um pouco mais esses números que a gente acabou de estudar. Então a tabela periódica ela começou com Mendeleev, lá atrás, no século XVIII, XIX. Então ele organizou os elementos de uma forma que a massa atômica crescia nas colunas e nas linhas os elementos iam ter as mesmas propriedades. E ele viu que tinha muito espaço vazio, muita coisa que sobrou, e daí ele pensou, tipo, talvez tenha alguns elementos que ainda possam ser descobertos. Então Henry Moseley, agora com o modelo atômico de Bohr, muito tempo depois, ele começou a usar raio-x, e ele viu que o número atômico dos elementos ele ia crescendo, e ao organizar eles desse jeito, ele viu que um ciclo ia se repetindo a cada 8 elementos. E daí ele criou, não sei se foi ele que criou ou foi um outro pesquisador, eles criaram a regra do octeto. Então, que todo elemento, para ser estável, nessa última camada, que é a camada de valência, que é a que faz trocas, ele tem que ter 2 ou 8 elétrons. Daqui para frente, então, a gente vai estudar aqui a tabela periódica. Lembra aquele primeiro número que eu falei que era o principal? Se vocês lembrarem do alumínio, ele tinha 13. E olha esses períodos aqui do lado, em que período que ele parou? No período 3, porque ele tem 3 camadas daquela distribuição. Quando eu falei que a regra do octeto, por exemplo, ele tem que ter 2 ou 8 na camada de valência, depois a gente vai ver aqui do lado, todos esses elementos em amarelo aqui na última coluna, todos eles têm 8 elétrons na camada de valência, exceto o hélio, que tem 2, porque ele vem logo depois do hidrogênio. Se vocês conseguiram olhar, então ainda tem a separação de grupos e tudo mais. Eu vou mostrar aqui na tabela que eu acho que fica mais fácil, depois eu explico o que tem cada um dentro de cada um deles. O primeiro grupo, esse grupo aqui da 1A, são os elementos dos metais alcalinos. Todos eles têm um elétron na camada de valência, que é o que faz trocas. Vocês acham que ele fica mais fácil doar esse elétron e ficar com os 8 da camada anterior? Ou ele ganha 7 elétrons de um outro elemento para chegar no que está da camada dele? Obviamente ele prefere perder um elétron, porque é muito mais fácil você perder um do que ganhar 7, né? Muito mais simples. Então, os metais alcalinos, eles vão sempre querer doar esse um elétron, provavelmente para algum elemento daqueles que estão no final da tabela ali, no final das colunas, para conseguir atingir os 8 elétrons e se estabilizar. Na 2A, a gente tem os metais alcalinos terrosos, que eles também, só que agora eles estão, como eles são uma coluna para o lado, eles vão ter 2 elétrons na camada de valência. Então, o que vai acontecer? Eles vão querer doar esses 2 para ficar com a configuração dos 8. E daí atingirem a configuração de um gás nobre. Na terceira camada, agora pulando toda essa parte rosa aqui, vamos ir para essa terceira camada, que é a família do boro, o grupo do boro. Porque o boro é o primeiro elemento, obviamente. E ele tem 3 elétrons na camada de valência. Se vocês olharem esse Li, por exemplo, ele vai ter 2, porque ele está no segundo período, aqueles números que a gente estudou, os números quânticos. Ele vai ter S, porque ele só tem 3, então aqui ó, vai ter um S1 no hidrogênio, um S2 no hélio, e um S2, 2 S1. Esse S1 significa que ele só tem um elétron na camada de valência. Então ele vai doar aquele elétron e ficar com a configuração do hélio, que é um gás nobre, estabilizado nesse caso. O berílio ele vai ter 2, então ele vai ser, por exemplo, 1s1, 2s2, 3s1, 3s2, por exemplo. Não, pera. Eu errei, eu acho. Não, aqui começa... não, tá certo. 1s1,
1s2, 2s2, 2s1 e 2s2 no berílio. Então, ele vai querer doar esses dois do S2 para voltar para a configuração do Hélio também. O boro, ele já vai ter a configuração do S, que são essas duas colunas aqui. Todas elas vão terminar com o número S, naquele diagrama de Linus Pauling. E esses aqui, desse outro lado, eles vão terminar na configuração P. Então, ele vai ser 2S2, 2P1, nessa primeira coluna aqui amarela, que vai ser a família 3A, ou a família do boro. Eles vão querer perder esses 3 elétrons para voltar para a configuração do gás nobre. E assim por diante. Agora, a gente vai inverter. Agora, no C, que é a família do carbono ali, a 4A, você vê que ela está bem no meio, né? Tem, ó, 1, 2, 3 colunas para a esquerda, em amarelo, e 1, 2, 3 colunas até chegar no gás nobre. Então, ele está meio que no meio. Ele não sabe se ele quer perder ou se ele quer ganhar. Mas, ou ele ganha 4 elétrons para ficar na configuração de gás nobre, ou ele perde esses 4 elétrons. Tudo vai depender do elemento que ele reagir. Se ele reagir com o elemento que está para a esquerda, ele vai querer ganhar esses elétrons para ir para a configuração de gás nobre. Se ele reagir com um elemento, por exemplo, da direita, ele vai querer perder esses elétrons para esse outro elemento e voltar para a configuração do gás nobre anterior. Na família do nitrogênio, então, agora a gente vai começar só as perdas, porque sempre tem que ser o mais fácil, o que menos precisa de energia, digamos. A família do nitrogênio, então, ela termina em S2, P1, 2, 3, S2P3. O que vai acontecer? Para ele chegar em S2P6, ele vai ter que ganhar 3 elétrons. E isso ele faz reagindo com os elementos que estão antes dele, que é um jeito mais fácil dele conseguir. A família do oxigênio, então, que daí vão ser os calcogênios, tá? Tem que lembrar esse nome porque é bem importante. Provavelmente eles não vão usar família 6A, família do oxigênio, coisa assim. Vai ser sempre calcogênios. Então é bem importante vocês lembrar deles. Eles sempre vão ter configuração que eles vão querer ganhar dois elétrons para poder chegar nessa configuração de gás nobre, porque é muito mais fácil do que eles perderem os outros 6 que eles têm. Então ele termina em SP4, S2P4 nesse caso. E daí chegamos na última família que não está estável desses elementos representativos. A família 7A é conhecida também como halogênios. Eles têm configuração S2P5, e é muito fácil, eles estão logo do lado dos gases nobres, é muito mais fácil eles só ganharem um elétron. Geralmente eles vão reagir com a família 1A, principalmente em sais, que depois a gente vai estudar em uma outra aula, para chegar nessa configuração. Então, tanto a família 1A quanto a família 7A chegam nessa configuração e eles se tornam estáveis e ficam juntos como uma molécula. Daí agora a gente vai dar uma estudada nas propriedades de cada uma dessas famílias e o que elas têm a ver com aqueles números. Se vocês prestarem bem atenção, vocês vão ver que essa primeira coluna aqui de materiais em laranja, amarelo, não sei direito, eles são as famílias que terminam em S, ou em S1, a família 1A, ou em S2, que é a família do berílio aqui, a família dos alcalinos terrosos. Esses aqui terminam em S. Aqui do outro lado, todo esse pedaço amarelo vai terminar em S2P alguma coisa. Então, tudo isso aqui termina no orbital P, no azimutal 1, nesse caso. Esses rosa aqui no canto, esse aqui embaixo também, eles são os metais de transição, a gente chama eles. Todos eles, vocês veem que eles têm 10 famílias, né? Aqui dentro. Da 3B até a 2B aqui, sempre começando pelo cobre. 1B, 2B, daí 3 e até 10 aqui no final. Se vocês olharem aqui, quem tinha 10 era a camada D. Ela tem 5 orbitais, como cada um cabe 2 elétrons, então cabe 10 elétrons. Então, todos esses elementos que estão em rosa, eles acabam em D no diagrama de Linus Pauling.
E todos esses elementos aqui que estão embaixo, vocês vão ver que eles estão divididos em 14 colunas. Se vocês olharem bem, 14 também é um número de elétrons que cabe no subnível F. Então, todos esses elementos em azul vão acabar em F. Vocês já podem mais ou menos deduzir qual vai ser a resposta de vocês por meio disso. Só olhando na tabela periódica. Alguma dúvida aqui? Não. Então, agora algumas propriedades de cada um. Os metais e ametais, então, a diferença deles. Os metais, eles são sólidos, eles podem ser maleáveis, exceto o mercúrio, porque o mercúrio ele é líquido. Então, daí tem essa pequena diferença. Ele não é maleável porque ele tem sua própria forma, ele não é sólido também. Todos eles são brilhosos e eles são ótimos condutores de calor e eletricidade, tanto que por isso que é usado, por exemplo, fios de cobre para passar eletricidade para as casas e etc. Já os ametais, eles são basicamente o contrário. Eles não têm brilho, eles não conduzem corrente elétrica, eles são quebradiços e eles tendem a receber elétrons, porque, de novo, os metais, então, eles estão na família 1A e 2A, que são os alcalinos e alcalinos terrosos. Aí, os elementos representativos, de transição, os metais de transição. E daí, aqui, por outro lado, nessa tabela amarela, a gente vai ver que tem alguns que são semimetais e outros que são ametais, que daí são esses quebradiços. Por exemplo, o carbono, que a gente pode considerar que é um metal, ele é, por exemplo, formação do grafite, a formação do diamante, como está aqui embaixo. O grafite, vocês sabem que é bem quebradiço, ele não conduz corrente elétrica, vocês podem tocar em alguma coisa com eletricidade, com grafite ele não vai conduzir. Eles não têm brilho e eles gostam de receber elétrons, então, não necessariamente o carbono, mas os ametais. O carbono é aquela situação à parte que eu expliquei antes. Os semimetais e os gases nobres e o hidrogênio agora. Os semimetais, então eles vão ser brilhosos, como os metais, mas eles vão ser quebradiços, como os ametais. Eles vão conduzir corrente elétrica? Sim, mas não muita como os metais. E eles são sólidos. A gente pode considerar o vidro, que ele é feito de silício. Silício, se vocês forem procurar na tabela periódica, eles vão estar naquela parte amarela que eu mostrei agora. Mas, se vocês procurarem numa tabela que está mais detalhada, vocês vão ver que vão ter umas colunas, umas linhas na diagonal, que vão separar esses semimetais de metais e ametais. Então, daí talvez fique mais fácil de visualização se tiverem uma tabela como essa. Os gases nobres, então, eles são quimicamente inertes. O que significa? Que eles já são estáveis, eles não precisam se ligar com ninguém, eles não precisam perder elétrons, não querem ganhar, eles só querem ficar na deles ali de boa. Eles são inodoros e incolores. Aqui eu coloquei essa foto aqui do lado, que tem o gás neônio, que quando ele reage em algumas situações, ele acaba formando essa luz. Vocês podem olhar, ele está na última tabela, naquela 8A. E o hidrogênio, então, que é aquele elemento à parte, que é o esquisito do grupo. Ele não pertence, então, a nenhuma classificação. Ele só possui um elétron na camada de valência. Se vocês forem fazer a distribuição eletrônica dele, ele vai ser 1s1 só. E ele é também incolor, inodoro e inflamável. Então, assim, ele fica naquela disputa. A distribuição eletrônica dá que ele fica na camada 1A, na família 1A, mas daí as propriedades dele dizem que ele é um gás nobre, daí fica essa meio que dificuldade de decidir o que ele é, por isso que ele não tem uma classificação certa. E agora, então, se vocês olharem, se tiverem uma tabela, vocês podem olhar aqui, eu não sei se essa aqui que eu tenho mostra, aqui em cima. Esse número que está aqui em cima, não sei se vocês estão conseguindo enxergar certinho o número, mas tudo bem. O número que está aqui em cima, ele vai ser, então, o número atômico. Esse número atômico, então, ele pode ser chamado de Z, depois para alguns cálculos que a gente for fazer. Ele vai ser, então, a quantidade de prótons, e é o que dá a ordem para a tabela. Ela sempre vai começar do 1 e aí até, sabe, sei lá quanto que a gente vai descobrindo de elementos. Sempre de 1 em 1. Então, os prótons, quando você olha na tabela periódica, sempre vão ser o mesmo número de elétrons que aquele elemento vai ter. Por isso que você pode olhar o número por ali e decidir. Sempre quando o elemento ele é neutro, ele tem o mesmo número de prótons e elétrons. Depois a gente vai estudar a parte de íons, a parte de ânions e cátions, daí a gente vai ver que muda um pouco isso. Mas a gente vai ter algumas coisinhas para entender ele melhor, alguns cálculos bem fáceis para fazer.
E daí a gente descobriu o que que ele é e como ele reage, o que que ele precisa para ficar estável e tudo mais. E agora os grupos e famílias. Então, as colunas da tabela ela vai mostrar aquelas famílias que eu falei, o grupo do boro, o grupo do nitrogênio, os calcogênios e etc. E os grupos, então, eles vão ser aquelas linhas da tabela, que é como eu falei. Tem, por exemplo, aqui o primeiro período, segundo período, terceiro período, tudo até o sétimo. Porque se vocês olharem aqui nesses números, o N, que é o principal, ele só vai até o 7. A gente tem 7 camadas principais que Bohr descobriu, que é K, L, M, N, O, P. São essas as camadas. Vocês provavelmente não vão precisar saber as letras de cada uma, mas sempre começa no K e segue para as 7 próximas letras. Esses períodos, então, eles vão ser o número principal, como eu disse. O número secundário ou azimutal, então, vai ser o lugar que ela está, que é o S aqui, essa primeira parte vai ser o 0. O P aqui do outro lado, os outros amarelos, eles vão ser o P, que vão ser o número 1. Os metais de transição, então, seriam o número 2, que seriam o D. E aqui embaixo a gente tem o número 3, que é do subnível F. E daí, por meio das famílias, vocês também podem descobrir o resto. Por exemplo, aqui começa com S1, S2, depois S2P1, P2, P3, P4 e P5. E daí o gás nobre, que é o P6. E daí, assim, vocês conseguem descobrir também em que parte do orbital que esse elemento vai estar. E, por exemplo, daí depois disso vocês conseguem descobrir também o spin dele. Bom, então o grupo 1, os alcalinos, como eu já falei, eles são maleáveis, eles são ótimos condutores, eles são reativos e eles formam compostos iônicos. Ou seja, você sempre vai querer juntar ele com um ametal, para ele doar os elétrons que eles vão ter para esse ametal e ficarem estáveis. Então a gente vê ali que o final dele é S1. O grupo 2, então, que são os alcalinos terrosos, eles são já menos reativos, e eles formam as ligações daí doando os 2 elétrons que ele tem do S2, que daí ele vai voltar para a configuração do gás nobre anterior. Os metais de transição, então, que são aqueles ali no meio em rosa, eles são metais, todos eles são metais que são possíveis, por exemplo, de você fundir eles e formar estruturas. Alguns têm temperatura de fusão maior e etc. Daí as propriedades variam conforme cada um. Não tem meio que uma ordem assim. Mas todos eles também daí seguem aquela situação, que são S2, P6, D alguma coisa. Ou seja, sempre eles vão terminar no subnível P, que é aquele segundo número 2, o número azimutal. E eles são muito bons condutores, como você pode ver ali, os que vão estar ali vão ser o ferro, o cobre, alguns metais mais duros, como por exemplo o tungstênio e etc. O grupo do boro, então, que a gente já viu, o boro é um ametal, os outros elementos eles vão ser semimetais. Todos eles têm 3 elétrons na camada de valência ali, ó, S2P1. Eles sempre vão querer doar esses 3 elétrons também. Mas daí eles já vão fazer ligações, por exemplo, talvez covalentes. O boro, por exemplo, ele pode fazer ligações covalentes, pode se doar os elétrons, aí já não se sabe muito bem. Tem que dar uma olhada com o que eles estão reagindo. E eles sempre vão ter essa configuração de S2P1. O grupo do carbono, então, configuração S2P2, ele possui 4 elétrons na camada de valência. O carbono e o abaixo dele, eles vão ser ametais, o resto vão ser semimetais. E daí você tem que analisar mais com o que eles estão reagindo para ver se eles vão doar ou se eles vão receber os elétrons. O grupo de nitrogênios já possui 5 elétrons na camada de valência, então a partir daqui sempre eles vão querer perder os elétrons para poder... ganhar os elétrons para conseguir chegar na configuração do próximo gás nobre, porque ele começa em S2P3. É muito mais fácil ele, então, ganhar esses 3 elétrons para chegar em S2P6 do que perder esses 5 elétrons para chegar na situação de um gás nobre anterior. A gente tem daí os calcogênios, então, que daí vai seguindo a parte dos ametais e metais, sempre o de baixo daí vai virando o ametal. E daí ele tem a distribuição de S2P4, de novo querendo ganhar 2 elétrons para subir o seu nível para um gás nobre. Os halogênios, então, da família 7A, eles têm 7 elétrons na camada de valência, configuração S2P5,
Só mais um elétron que eles ganham, eles chamam na configuração do gás nobre. E agora o gás nobre, que é o não reativo. Desculpa, eu coloquei aqui 7 elétrons na camada de valência, eles têm 8, tá? 7 era o de cima. Então, exceto o hélio, como eu disse antes, ele tem 2, então eles formam certinho a regra do octeto, que são 2 ou 8 elétrons na camada de valência, tornando eles estáveis e, por isso, não reativos. E aqui eu tenho uma perguntinha, talvez ela seja um pouco difícil de responder agora, já que a gente passou meio rápido nessa parte de Linus Pauling e tudo mais, mas se vocês tiverem uma tabela periódica e aquela distribuição, eu gostaria que vocês fizessem. Eu tava vendo aqui na tabela periódica e eu acho que é a A. Tá. Tá, vamos fazer aqui então. O átomo neutro, que apresenta a configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1 é o sódio. Se vocês contarem só o último número de cada um deles, vocês vão ter a soma dos elétrons que ele tem. Então, se somar 2 com 6 com 1, vocês têm 11. Vocês vão na tabela periódica, procuram um elemento que tem um número atômico 11, e daí vocês vão ver que é o sódio. Então, sim, a 1 está certa. O 2, o átomo neutro do estronço. O estronço está na linha 5 e família 2, 2A. É um elemento alcalino terroso. Então, ele apresenta 5 elétrons na última camada. Se vocês lembram da distribuição, ele parou com o primeiro número principal 5, só que como ele está na família 2A, a terminação dele tem que ser S. Então, a última camada dele seria o quê? S2. Então, teria essa diferenciação, né? Mas isso é o elemento mais reativo. Vocês têm que ver o que ele apresenta na camada 5. Então, por exemplo, se vocês pegarem na configuração eletrônica aqui, ele tem... provavelmente, eu acho que ele não vai dar, mas, por exemplo, ele tem 38, certo? Então, ele vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, deixa eu pensar aqui. Não, eu errei. Era 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, aí vai para 3p6. Nisso, a gente já fez 10, 18 elétrons, então falta apenas 20. 3p6, depois a gente vai para 4s2, 3... Desculpa aí, gente. 3d10, depois vai para 4p6,
Deixa eu ver quantos que faltam. 10, 10, 30, faltam só 8. Então, D, P6 e 5, S2. Então, a gente termina com a camada mais externa também sendo a 5. Poderia ser que fosse outra? Poderia. Sempre quando ele fala a última camada, vocês têm que olhar a mais externa e não a mais energizada. Sempre vai ser a que tiver o primeiro número maior. Então, aquele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas sim, ele tá no quinto período, tá? Porque ele termina em 5s2. E a última camada dele também é a 5s2. Então, ele não tem 5 elétrons, ele tem apenas 2. E ele precisa ganhar mais 6 para ser gás nobre, ou, o que é mais fácil, perder esses 2 elétrons. Então, ele vai preferir isso. No 3, a gente tem, então, que o hélio não é um gás nobre, pois sua configuração eletrônica é 1s2. Se vocês lembrarem da regra do octeto, então, ele pode ter 2 ou 8 elétrons na última camada, que é a que faz trocas, que é a camada de valência. O hélio, ele é um S2, mas nem por isso ele teria que ser. Ele é o único elemento que é um gás nobre que tem a configuração 1s2, porque ele não tem elétrons suficientes para chegar a 8 e ele se mantém estável desse jeito. Então, a única que vai estar certa é a 1, e sim vai ser a letra A, como vocês falaram. Lembrando que o que está errado aqui é que ele não tem 5 elétrons na última camada, mas sim ele se localiza no quinto período. E o hélio é um gás nobre e a configuração aqui está certa. E era isso a aula de hoje, basicamente. Se vocês conseguirem, tentem fazer alguns exercícios, algumas distribuições eletrônicas, tentarem achar os números quânticos aqui em cima, tentar ver se está certinho. Façam essas caixinhas para colocar também os elétrons. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar aqui no Teams, ou qualquer coisa eu deixo o meu celular aqui, vocês me mandam. Deem uma olhada também nos livros se vocês tiverem alguma dúvida. E lá também tem alguns exercícios. Procurem também o site daqueles livros, só pesquisar o nome, ele está na capa do livro lá. Vocês vão conseguir escolher também alguns exercícios para fazer por assunto. Então, vocês conseguem... Aqui o site, me salve. Vocês conseguem fazer alguns exercícios por assunto, se vocês quiserem estudar também um pouco mais à frente, tentar fazer alguns outros exercícios, se vocês tentarem relembrar o conteúdo que vocês já estudaram nos últimos anos e tudo mais, vocês podem ir fazendo também, tudo de graça. E se vocês tiverem alguma outra dúvida também de algum outro assunto, vocês podem me perguntar também, tá? Era isso para a aula de hoje, acho que eu vou só encerrar aqui o compartilhamento e terminar a gravação.